Olá pessoal, a partir desse vídeo a gente vai estudar um tema que é bem amplo, chamado de descolonização da África e da Ásia. Como é que depois da Segunda Guerra Mundial os países africanos e os países asiáticos vão deixar de ser colônias, especialmente dos países europeus, e vão adquirir a sua independência, e quais que foram os processos e os resultados desse processo de descolonização da África e da Ásia. E nesse vídeo aqui a gente vai começar a estudar algo que é chamado de Conferência de Bandung, né? E o que a Conferência de Bandung queria? Então, o que foi essa Conferência de Bandung, né, que aconteceu em 1955 na cidade de Bandung, por isso que ela recebe esse nome. A Conferência de Bandung é uma alternativa durante o período de Guerra Fria, ou seja, durante um contexto de Guerra Fria, alguns países não estavam contentes com as decisões que eles tinham que tomar nesse contexto. Então, por causa disso, eles vão se reunir em 1955 e vão querer um caminho alternativo, vão querer um outro tipo de alternativa para eles que não fosse só Estados Unidos ou que fosse só a União Soviética. Então, para você entender a Conferência de Bandung, você tem que entender ou lembrar desse contexto de Guerra Fria. O que aconteceu durante esse período de Guerra Fria? Então, entre o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, 47, até 1989, o mundo experimentou essa Guerra Fria. E essa Guerra Fria foi uma grande divisão que aconteceu do mundo entre os países capitalistas e os países que eram socialistas. Um outro tipo de divisão que existe, que é comum durante esse período, é você dividir o mundo entre primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então, como é que funciona essa divisão? Os países que eram aliados dos Estados Unidos, que eram capitalistas, né, esses países acabaram sendo conhecidos como os países de primeiro mundo, né, os países mais desenvolvidos, os países que eram mais avançados. Então, no mapa aqui em cima, né, os países que você está vendo em verde seriam esses países do primeiro mundo, os países capitalistas ricos, desenvolvidos. Os países socialistas, os países que eram aliados da União Soviética, eles eram países que eram vistos como países do segundo mundo. Então, o segundo mundo podia ser desenvolvido também ou não, mas esse segundo mundo ele tinha como principal característica o comunismo. Mas você tem o terceiro mundo. O terceiro mundo são os países que eram países dependentes, países que ainda não tinham se desenvolvido, países que eram mais pobres. Então, esses países, normalmente, eles estavam numa área de influência, ou eles sofriam influência ou dos países do primeiro mundo, especialmente dos Estados Unidos, ou países do segundo mundo, especialmente a União Soviética. Então, os Estados Unidos, capitalista, ele fazia intervenções em outros países que eram capitalistas e ameaçava a soberania desses países. Então, às vezes, a política ou a economia desses países não era independente, mas ela era dependente das decisões dos americanos. Ou outros países, como por exemplo o Afeganistão, estava na esfera de influência da União Soviética. E o comunismo lá, especialmente o stalinismo, também propagava essa expansão do comunismo, ameaçando a soberania de outros países, especialmente desses países do terceiro mundo. Então, primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista, e o terceiro mundo eram países mais pobres, em desenvolvimento, dependentes de outros países e que sofriam influências ou intervenções, seja dos países capitalistas, seja dos países comunistas. Só que os países não estavam satisfeitos com isso, né? Esses países desse terceiro mundo, esses países que eram influenciados ou que eles sofriam interferências e intervenções tanto dos capitalistas como dos comunistas, eles não estavam satisfeitos com isso. Por causa disso, eles vão se reunir na cidade de Bandung, que fica lá na Ásia, e eles vão fazer a Conferência de Bandung. Lá em cima você tem um mapa dos países que estavam envolvidos nessa Conferência de Bandung. E qual que foi a reivindicação dos países que se reuniram na Conferência de Bandung? A principal coisa que eles queriam era não alinhamento, ou seja, a gente não quer ser capitalista como os Estados Unidos, mas a gente também não quer ser comunista aliado com a União Soviética. A gente não quer ter que escolher só entre esses dois. A gente quer ter o direito de não se alinhar com um desses lados. E uma outra reivindicação deles
era uma defesa do nacionalismo, especialmente da soberania nacional. Ou seja, a gente não quer ficar sofrendo intervenções culturais, econômicas, políticas ou militares das grandes potências. Tem que respeitar o nosso nacionalismo e tem que respeitar o direito de autodeterminação, a soberania. O que significa isso? Quem manda no meu país sou eu. Quem manda no meu país não é os Estados Unidos e não é a Rússia. Quem manda no meu país sou eu. Então esses países eles defendiam o direito de autodeterminação, que significa que quem mandava no território deles era o governo daquele território, que não deveria sofrer interferências, seja dos Estados Unidos ou seja da Rússia. Então essa era uma das grandes defesas que a Conferência de Bandung fez. E boa parte dos países da Conferência de Bandung acaba se alinhando a um tipo de socialismo que ficou conhecido como socialismo de face mais humana. Ou seja, eles não queriam o stalinismo, eles não queriam o comunismo que existia lá na Rússia, né, que era de um estado totalitário que perseguiu e matou um monte de gente. Esses países eles defendiam o governo que poderia ser comunista, que poderia ser socialista, mas que não precisava estar identificado ou alinhado com o comunismo que acontecia lá na Rússia. Mas a principal reivindicação deles é: quem manda no nosso território somos nós e nós não temos que ficar sofrendo interferência das outras nações imperialistas. Então esse é o resumão que a gente tem sobre o que queria a Conferência de Bandung, que teoricamente está ativa até os dias de hoje. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.